Olá pessoal, meu nome é Marcelo Carrenho, sou o CEO da QC Certificações. A QC Certificações é um organismo certificador de produto e de sistema de gestão da qualidade. Estamos aqui na Medical Fair, mais uma vez, com o nosso bate-papo. O nosso convidado de hoje é o Bruno e estamos aqui para a gente falar um pouquinho do futuro do mercado de eletromédico, de equipamento para a saúde aqui no Brasil. Certo, Bruno? Tudo certo, bem com você, Marcelo? Bruno? Tudo bem, Marcelo. Legal. Obrigado Bruno, pelo convite. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho de você, de onde que você é, para o pessoal te conhecer. Legal, Marcelo. Primeiro agradecer a QC e a você pelo convite de estar aqui. Eu sou Bruno Boldrin, diretor executivo da Abraide. A Abraide é uma associação que está completando 30 anos esse ano, 300 associados. Legal. Fabricantes, importadores e distribuidores de produtos para a saúde. Número expressivo, hein, Bruno? 300, Número expressivo. 30 anos é para se comemorar bastante. A gente está com uma programação ao longo do ano bastante rica de atividades e ações que a gente já vem lançando. E é um prazer estar aqui com a QC, que é super parceira nas nossas atividades aí. O prazer é todo nosso, Não, ter eu alguém assim, com bagagem para falar com a gente, isso é importante, legal. Dar um pouquinho de informação pro pessoal, né, Bruno? Com certeza, com certeza. Legal. Bruno, então pra gente começar o nosso bate-papo aqui, então se a gente fizer uma comparação hoje no mercado de produto para a saúde, eu acredito que grande parte é produto importado, A galera acaba trazendo de fora, os fabricantes de fora, E com isso tem os nossos distribuidores, importadores aqui. Mas a pergunta assim, o que na sua visão, ou na visão da Abraide, o que torna atraente esse mercado para os distribuidores e importadores aqui no Brasil? Pois é, Marcelo, acho que uma coisa que é importante falar é o seguinte, se você pegar o guarda-chuva do que a gente chama de dispositivos médicos, que inclui também produtos para diagnóstico, a gente está falando de um mercado importado aproximadamente em torno de 60%. Se a gente tirar o diagnóstico dessa conta e deixar só o que a gente chama de OPME, ou órteses, próteses, materiais especiais, e equipamentos, a gente está falando de 40%. Ainda assim é um mercado expressivo. É significativo, E o interesse no mercado brasileiro, se for para te responder de forma pronta, eu acredito que é em função do potencial que esse mercado tem, por duas razões. Primeiro, porque ele é muito grande, ou seja, você tem aqui 214 milhões de pessoas que podem usufruir em algum momento desses produtos, E, de outro lado, você tem um sistema público que é gigantesco, que atende mais de 75% da população. Só uma pergunta, esse sistema público é o grande comprador ou não? Sem dúvida. É o maior comprador brasileiro, é o SUS, que no fim do dia atende todo mundo, inclusive quem tem plano de saúde. Exatamente, Mas quem não tem plano de saúde depende exclusivamente do SUS, e essa parcela de pessoas potenciais pacientes desse sistema é o que atrai principalmente as empresas estrangeiras em vir para o Brasil e entrar nesse mercado. Legal. E nessa troca, você tendo a visão dos fabricantes estrangeiros e dos importadores, quem você acha aí que toma essa decisão? É mais as empresas estrangeiras que querem vir para cá? Ou a galera daqui do Brasil mesmo que é mais proativa e vai buscando e busca a necessidade, faz puxar essa corda aí? Como que você... Olha, falando pela Abraide, o que eu tenho experimentado nos últimos anos é uma procura muito grande de órgãos de fora, e aí quando eu falo órgãos são governos, câmaras de comércio, escritórios de negócios, procurando a Abraide para conectar com os distribuidores associados para poder entrar no mercado brasileiro. Mas, do outro lado, o nosso associado ele também faz esse movimento, O que eu entendo esse movimento de fora para dentro é maior do que o de dentro para fora, porque geralmente quem já está aqui, já tem um mercado, já está consolidado, ele vai buscar algum produto geralmente para se diferenciar no mercado, Ou seja, é muito difícil a gente conseguir uma expansão de mercado. Se eu tenho, 1 milhão de potenciais pacientes nessa linha aqui de produto, eu não vou conseguir fazer uma promoção, uma liquidação de dispositivo médico para ampliar o mercado. Não, eu vou ter que conquistar minha faixa dentro desse 1 milhão, por exemplo. Porque a demanda é aquela lá, certo? A demanda é aquela, exato. Ela muda, mas ela muda num contexto de tempo muito grande, Então você vê, se você pegar, por exemplo, a pirâmide etária brasileira, a gente está caminhando para ser um país de idosos muito rapidamente. Mas esse muito rapidamente, eu estou falando de 10, 15, 20 anos. Mas é um indicativo bom, Mas é um indicativo. E esse é outro fator que as indústrias de fora também estão buscando investir no Brasil, porque sabe que geralmente os idosos precisam mais de dispositivo médico e aí eles estão vendo que o mercado vai se ampliar ali na frente. Você tocou num assunto importante, Então, pensando no cara de fora, vamos dizer que eu sou o fabricante de fora, O que você diria pro cara de fora que, não, o Brasil é legal, dá para vir para cá. Qual que seria o fator ali,
chave para você convencer o cara a vir para cá? O que você pensaria? Olha, hoje de manhã, curiosamente, eu tive uma reunião com o pessoal de um banco da Inglaterra que assessora indústrias inglesas a vir para o Brasil nessa área de dispositivo médico. É mesmo? E ele me fez exatamente a mesma pergunta. Olha só, tá vendo? E eu falei para ele, eu nem combinei com ele, hein, Bruno? Pois é, não foi combinado, né? Mas a resposta é a mesma. Eu diria para ele 3 coisas. Acho que a primeira coisa é, tirando a questão do potencial do mercado brasileiro que a gente já falou, acho que a primeira coisa é a questão regulatória. Né, o Brasil, junto com a Anvisa, acho que fez avanços bastante significativos nesses últimos 5 anos em melhorar a sua regulação, e a gente trabalha muito para isso. Mas a empresa que quer vir para o Brasil obrigatoriamente tem que conhecer o regulamento daqui, tem que saber que para vender aqui precisa ter registro, né? Que muitas vezes, além do registro, você precisa incorporar esse produto ou no sistema público ou no privado para ele conseguir ter um volume de venda maior. Então a questão regulatória é fundamental. A segunda coisa, eu diria que é uma questão mais de fazer negócios no Brasil, ou seja, qual vai ser o modelo de negócio que você vai trazer? Você vai contratar uma consultoria que vai hospedar o registro para você? Ou você vai fechar um contrato de exclusividade com um importador master que tem uma rede de distribuição, né? Então esse é um modelo, e esse modelo implica em outras questões que conhecer, por exemplo, todo o processo de despacho aduaneiro, de liberação de mercadorias nos portos, aeroportos e fronteiras, entendeu? E a terceira questão que eu diria é justamente mapear o mercado. Né? Não adianta você querer trazer um produto super inovador se não tiver a demanda aqui. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se não tiver mercado, dificilmente você vai conseguir ter. Sem mercado, a galera não vem. E mais do que ter mercado, é conhecer o tamanho do mercado. Né? Então, eu vou, sei lá, por exemplo, a minha indústria vai querer vender, vou dar um exemplo, o stent, que é o produto mais consumido no SUS e no privado hoje no Brasil. Legal, você tem que saber que o mercado de stents já tem várias empresas atuando e que o mercado ele tem um tamanho. Então, para você entrar, você vai ter que ter uma estratégia para conquistar parcelas desse mercado. Dificilmente você vai, ampliar o mercado. Não vai chegar aqui achando que vai ser líder de mercado, né? Exatamente, é todo um trabalho, um processo longo, eu diria. Legal. Mas, Bruno, se a gente pensar um pouco nessa balança aí, né, importação e indústria nacional, você acha que o Brasil não tem capacidade de assumir essa demanda que vem de fora, é isso? Na sua visão? Eu sei que tem muitos operadores, mas... Você fala da indústria nacional suprir o mercado. Suprir o que o cara compra de fora, né? Entendi. Olha, eu acho, Marcelo, que depende da linha de produto, tá? Vou dizer isso por quê. Se a gente for, por exemplo, observar o mercado de marca-passos, por exemplo, ele é um mercado que eu diria que é praticamente 100%, se não for 100% importado. Porque talvez, infelizmente, a gente não tenha ainda no Brasil uma tecnologia ou uma indústria que tenha essa tecnologia capaz de produzir para começar a abastecer o mercado. Agora, se você for para outras linhas, por exemplo, na área de ortopedia, a gente já tem uma indústria nacional mais consolidada e que tem uma parcela bastante significativa do mercado, principalmente no mercado público. Então, isso depende muito da linha que você está falando. Ortopedia de um jeito, a cardiologia de outro jeito, tem que sempre segmentar o mercado aí, né? Exatamente. Aí, nesse caso, tem que ter uma segmentação. Eu acho que a indústria brasileira ela é bastante ampla, ela tem uma capacidade de se desenvolver, mas aí eu acho que o contexto do país precisa melhorar para ajudar para fomentar esse desenvolvimento, entendeu? Acho que se a gente fosse resumir, então, a galera de fora, você acha que busca, né, o importador, né, que está buscando um produto lá de fora, ele busca uma nova tecnologia que a gente não dá conta de fazer aqui? Ou você acha que também tem aquele cara que busca uma demanda grande por causa de custo, às vezes o custo é menor, né? Se a gente fosse colocar umas caixinhas, né, o que você colocaria? Sim, eu acho que as duas coisas, tá? Eu acho que ele... Mas principalmente, eu acho que quando ele vai buscar fora, ele vai buscar um produto diferenciado. Eu acho que ele vai buscar um produto para trazer para cá, para ser diferenciado, né? Ter aquele quê a mais no mercado e aí sim conseguir conquistar parcelas relevantes do mercado e às vezes uma rentabilidade até maior, entendeu? Então acho que esse é o principal motivo da busca por produto importado, porque se você for ver no contexto atual, a gente até pode falar mais isso para frente, o câmbio ele está extremamente desfavorável, né? Antes da pandemia para agora, então e isso é um motivo de de instabilidade para o importador, né? Ter que depender do câmbio às vezes é complicado. De certa forma tem que achar um produto com um valor agregado maior um pouco, né? Com certeza, exatamente. Mas você tocou num ponto importante, né? O câmbio, a gente vem aí de um momento aí de pandemia, meio um pouco de instabilidade, né? E tudo mais. E o que você acha aí quais são as dificuldades que a gente possa encontrar hoje aí no mercado, né?
o importador, né, o distribuidor pode encontrar um pouco no mercado devido a essa, às vezes, igual você falou, do câmbio? Tem outros fatores, você acha que podia ter uma dificuldade maior aí também? Olha, Marcelo, se a gente for falar de presente, né, eu acho que dá para a gente falar um pouco desse cenário atual. A situação ela é preocupante. Por quê? Porque a gente vem num mercado que sim, está se recuperando. Então a gente tem um contexto de vacinação que avançou muito. Por consequência, a Covid, tanto internações quanto contaminações e óbitos, se reduziu muito. Isso liberou espaço dos hospitais para realizar cirurgias eletivas e eliminou, pelo menos em algum grau, esse receio do paciente e do médico de ir até o hospital fazer a cirurgia porque ia se contaminar com Covid. Então a gente tem esse mercado se recuperando. Só que o cenário para o fornecedor, eu diria que ele está numa complexidade gigantesca. Por quê? Com a pandemia, o dólar se desvalorizou absurdamente. A gente tem aí, dependendo do momento que você pega, essa desvalorização chega a 50%. A gente teve uma ruptura das cadeias de fornecimento, então a quantidade de voos internacionais antes da pandemia não retomou até hoje. A logística está complicada, falta espaço nos aviões. Se falta espaço no avião, o preço do frete sobe. E subiu muito, né? E subiu muito e não retornou ao que era antes, né? Eu já vi vários associados que traziam sempre carga por avião, estão trazendo por navio. Se o navio vem da China, são 40 dias. Alguns clientes reclamaram do preço do frete, é verdade. Entendeu? Então aí você tem que ajustar todo o seu processo para poder dar conta disso. Então você tem variação do câmbio, a questão do frete, a gente ainda teve em 2021 uma instabilidade do ponto de vista de impostos, né? Então o governo de São Paulo retirou isenções do ICMS em 2021, né? Vigorou em 21, ele fez em 20, mas vigorou em 21. E graças ao nosso trabalho, né, do setor conjunto, batendo no governo para poder mostrar a importância, eles voltaram à isenção. Então, e ainda existem tentativas de retirar isenções, ou seja, de aumento de impostos sobre produtos médicos, né? O que é um contrassenso, porque eles têm uma importância gigantesca para o setor. Então, assim, o cenário é muito complicado. Aí você tem câmbio, frete, aumento de impostos, você tem as distorções, que é o que a Braide denuncia há mais de 5 anos, que é faturamento retido, glosas muitas vezes de procedimentos que já tinham sido autorizados, né? Inadimplência, um fluxo de pagamento muito longo, né? Superando 4 meses. Então esse desencaixe de 4 meses de fluxo de caixa precisa ser financiado. Taxa de juros né? Aumentou muito. Também em 12%, 13%. Então o custo do crédito para você financiar a operação também está muito caro. Então isso tudo traz uma turbulência para essa operação muito grande. E aí, obviamente, o importador, o distribuidor, ele precisa estar muito atento para poder ajustar a sua operação, entendeu? E com esse cenário, esse é o presente, né? E o que nós podemos pensar um pouquinho mais adiante, sei lá, para 2022, um pouquinho mais além aí? Você acha que a tendência é continuar nesse cenário aí, essa precaução, eles entenderem o que está acontecendo hoje, ou você acha que pode ser que melhore alguma coisa? Eu acho que tem tudo para melhorar a retomada das cirurgias eletivas. Eu acho que isso vai continuar num movimento constante, né, de recuperação, até pelo gargalo que se formou por conta da Covid. Então acho que, salvo uma nova pandemia que todos nós torcemos para que não haja, eu não acredito numa ruptura da demanda por cirurgias eletivas, né? Então você pega as filas do SUS, que aumentaram durante a pandemia, você precisa dar vazão para aquilo ali, né? No setor privado a mesma coisa. Então eu acho que isso tende a se sustentar numa rotina de crescimento, vamos dizer daqui para o segundo semestre, mas do ponto de vista de conjuntura talvez macro de país, eu acho que o cenário eleitoral ele joga uma indefinição muito grande, né? Porque e é esse ano, né? É esse ano, é em outubro. Muitas empresas, ainda mais com a alta dos juros, estão segurando já investimento. Então, eu ia investir uma nova linha, alguma coisa, eu vou segurar para ver o que vai dar, né? E no fim das contas, eu acho que a gente está discutindo na questão eleitoral o projeto de saúde para o país. Então, assim, vamos ter projeto, não vamos ter, que tipo de política de saúde a gente vai ter, e isso impacta diretamente para o fornecedor. E nesses, né, você consegue enxergar essa perspectiva aí dessa política de saúde nesses eletivos da presidência ou não?
Olha, eu acho que assim, existem diferenças grandes, né, entre os candidatos, e todo mundo sabe disso, porque são ideologias diferentes, né? Então é óbvio que isso se reflete também como política de saúde. Mas eu diria que nós temos feito um trabalho, inclusive a Abraid, ela é membro de uma aliança de associações do setor de dispositivos médicos, né, que compreende a Advamed, que é a Associação Americana dos Fabricantes, e também a CBDL de diagnóstico. E nós estamos, desde o ano passado, fazendo um trabalho junto aos presidenciáveis, aos candidatos. Então nós lançamos em agosto do ano passado um livro com propostas que estão sendo entregues para os candidatos. Então nós já entregamos para o Luiz Felipe Dávila do Novo, para o Dr. Geraldo Alckmin, que tudo indica vai ser vice do presidente Lula como candidato a presidente. Estamos buscando agenda com o senador Flávio Bolsonaro, representando o presidente Bolsonaro. Né? Já tentamos agenda com o Dr. Queiroga, que é o ministro da Saúde, já falamos com o Ciro Gomes. Acho que isso que é importante, né? Falar com todo mundo, né? E falar com todo mundo, né? Exato. Por quê? Porque a mensagem para eles tem sido, independente do seu partido, da sua ideologia, e do detalhe de como vai ser feito ali na frente, o Brasil precisa colocar a saúde como prioridade. É verdade. Né? E aí, quando eu falo saúde, é o setor saúde. Ainda mais nessa pirâmide está invertendo, né? De ser um país mais velho. Exatamente. Quando eu estou falando de setor de saúde... Estamos pensando em nós, né, Bruno? É lógico. A gente tem que, né? Afinal de contas, todos nós seremos ou somos pacientes. Exatamente, né? tem que pensar, né? Mas a gente luta justamente para isso, para que a saúde seja priorizada. E quando eu falo saúde, eu estou falando de hospitais, eu estou falando da saúde privada, que é super importante, eu estou falando de laboratórios, eu estou falando da indústria, seja farmacêutica, seja de dispositivos, dos distribuidores. Então, que o governo possa colocar a saúde como prioridade e que possa contar com a gente do setor para poder discutir o detalhe. Né? O detalhe de como vai ser a política, né? Quais políticas vão ser feitas, etc. Isso a gente pode discutir depois, mas essa acho que é a grande mensagem que fica para esses candidatos. Né? Bruno, só pensando um pouquinho na expectativa, né, do mercado, né, próximo ano, você falou das cirurgias eletivas aí, né? Em conversa com alguns clientes nossos, vamos dizer assim, eles acham que reprimiu muito a cirurgia eletiva e em algum momento isso vai acontecer. Ele está com a visão legal, ele acha que em algum momento está certo isso, a visão dele, então se em algum momento vai acontecer, senão que ele vai vender mais, né? Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que no setor privado a gente teve uma retomada mais consistente já a partir do segundo semestre do ano passado dos procedimentos. Né? Eu acho que pelo menos isso é o que a gente consegue apurar do que o nosso associado fala. Né? Então, por exemplo, se você for pegar de 20 para 21, o faturamento dos nossos associados ele cresceu. Você vai falar, poxa Bruno, mas como cresceu na pandemia? Cresceu por quê? Porque 2020 era o primeiro ano de pandemia, muita incerteza, até como controlar Ninguém a pandemia. Sabia o que fazer, né? Não tinha vacina, então é óbvio que não ia ter cirurgia eletiva. Né? No 21, eu diria que a partir do segundo semestre, a retomada começou acelerada, porque hospitais estavam ficando já ociosos. Olha só. Os médicos há muito tempo sem operar. E os pacientes ficando para trás, principalmente o paciente com condição agravada. Verdade. Então eu acho que esse movimento ele já vem acontecendo e é o que eu digo, acho que esse ano de 22 ele é um ano de consolidação, pelo menos no setor privado. No setor público a gente sabe que tem alguns gargalos, né? Por exemplo, o setor público em 21 comprou menos OPME do que em 20 e foi o menor ano da série histórica de 7 anos que a Abraid apura. Olha só. Então significa o seguinte, Bruno, mas é óbvio, teve a pandemia, é óbvio que eles vão comprar menos OPME porque teve menos cirurgia. Só que isso também reflete dois fatores, e aí eu vou adicionar um dado aqui. É o 4º ano seguido que a parcela de faturamento do nosso associado Abraid vinda do SUS diminui. Por quê? Porque você tem um orçamento federal, principalmente federal, congelado, tabelas que não são reajustadas há mais de 20 anos. Eu acho que o ano de política ainda dá uma congelada a mais, não dá não? Com certeza, certamente. Então você tem orçamento congelado, tabelas congeladas e todo esse cenário que eu falei de custos, câmbio, frete, etc., crescendo. Então o fornecedor ele acaba não conseguindo mais vender para o setor público, nos preços em que o setor público se dispõe a comprar. Então ele fala, olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais para onde ir, eu não posso mais fornecer porque eu vou começar a ter prejuízo, vou quebrar a minha empresa. Então isso também faz com que atrase as cirurgias do pessoal que está na fila esperando. Porque às vezes
olha, eu não tenho leito para te operar, mas às vezes eu também não tenho o dispositivo médico para fazer a né? Não tem insumo, né? Exato, exatamente. É verdade. Mas, Bruno, se um importador, né, seu associado chegar assim, Bruno, estou fazendo meus planos aqui, né? Você acha que ele devia tomar uma posição mais cautelosa ou não? Olha, é legal você planejar 1 ano, 2 anos para frente. O que você orientaria a ele nesse momento? Pensando nesse todo o cenário que a gente conseguiu construir até agora. Eu orientaria, talvez se fosse para recomendar, e aí eu não sou empresário, não, é sou um representante da associação, mas... É só um palpite, né? É um palpite, né? Então, o palpite está menos livre, mais livre de responsabilidade. Exato. Assim, se fosse para dar um palpite, eu acho que eu recomendaria um pouco de cautela ainda esse ano, para a gente observar um pouco do comportamento da economia a partir dessa questão eleitoral política, né? Pode ser que ali na frente, a depender de como correr a campanha, o dólar pode disparar, ou pode cair abruptamente, ou a depender de uma decisão do governo, pode acontecer uma questão relacionada a impostos ou não. Então eu acho que e até efetivamente a eventual troca de governo, né? Se o governo se reeleger, o que ele vai fazer? Ele vai tocar numa direção. Se outro governo ganhar, ele vai tocar em outra direção. E você acha que ele devia colocar nesse plano aí vendas particulares, vendas públicas ou não? Eu acho que sim. Eu acho que para aquele associado que vende para os dois, né, para o público e para o privado, os mercados são diferentes, né? Então eu acho que tem que ter cenários diferentes também. O que a gente tem observado é justamente isso. O mercado do setor público, ele está ficando cada vez mais difícil. E muitas vezes isso requer uma decisão do distribuidor ou do importador de parar de fornecer. É isso. É ir lá fazer a conta e falar, cara, essa conta não está fechando. Não está fechando. Mas é volume ou é por conta, às vezes, de um relacionamento com o médico ou com alguma outra coisa. Mas, então, tem que olhar com cautela. Simplesmente porque o meu concorrente vai vender, né? Exato. Corre que o meu concorrente vai vender. Exato. Então eu diria que, assim, eu adotaria uma cautela para os dois, para o privado e para o público. A recomendação seria cautela. Eu acho que cautela é bom. Cautela e canja de galinha não faz mal ninguém, né? Então, acho que eu iria devagar para observar os movimentos. Vai subir mais os juros, né? Como que o câmbio vai se comportar? Né? Tem gente que está falando que o câmbio vai ficar 4,50. Inclusive no Fórum Bright teve um economista que falou bastante dessas... Bateu bastante na Roberto tecla, Troster, exatamente. Ele falou, o câmbio... A previsão dele é de 4,50 no final do ano. Juros, né? Ele deu previsão de juros também, né? Juros vai subir, vai continuar subindo, né? Acho que foi ontem ou anteontem, os juros básicos dos Estados Unidos aumentou. E aumentou muito, assim, proporcionalmente. E no Brasil aumentou recentemente. Exato. Então, os juros dos Estados Unidos aumentando, tudo indica que aqui o dólar que está aqui investido aqui vai para lá e o preço do dólar vai subir. Então, eu acho que essa análise, ela tem que ser diária e essa cautela tem que ser, né? E aí, óbvio, cada empresário que conhece a sua empresa, conhece o seu mercado, sabe melhor do que eu o que fazer, né? Mas eu iria nesse compasso de ir analisando. Né? Acho que decisões muito radicais e muito arriscadas, eu acho que se fosse um risco maior, né? Eu não tomaria agora. Não correria um risco grande agora, né? Exato. Bruno, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito aí a sua participação e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Legal, Marcelo. Bom, primeiro eu quero agradecer você, agradecer todo o time da QC-Cert pelo apoio que tem dado para a Bride nos nossos eventos e também nessas nossas conversas que são sempre muito ricas. Então, muito obrigado de verdade pela parceria. E se for para dar um recado final para o nosso associado, eu diria que eu acho que o nosso associado ele tem todo o espaço para participar mais da Abraide e participar mais das discussões que a Abraide faz em relação ao mercado, em relação às questões políticas, porque é só através dessa participação deles que a gente vai conseguir ter bastante informação e que a gente vai ter mais força para conseguir lutar por uma saúde melhor, por um setor melhor, por um setor de fornecimento melhor, mais sustentável, que é o que a gente tem batido, né? Não só ecologicamente, mas principalmente financeiramente, e não só para o empresário, para o paciente também. Então, acho que essa é a mensagem final aí. Perfeito, Bruno. A gente que agradece sempre a parceria de vocês aí, estão sempre à disposição. Então, pessoal, obrigado aí por ter participado aqui conosco nesse bate-papo. Acompanhe a QC nas mídias, no nosso site, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, estamos sempre presentes lá. Obrigado para todos. Valeu.